Prezados irmãos, feliz o homem sem pecado em seu caminho, e que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz aquele que na lei do Senhor vai progredindo. Como é que a gente vai progredindo na lei de Deus? A partir do momento que nós vamos observando a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, e vamos nos deixando levar, vamos nos deixando conduzir pela lei de Deus. E a lei do Senhor se torna como que a nossa via de regra. Feliz o homem sem pecado em seu caminho e que escolhe seguir os preceitos de Deus, que escolhe observar os mandamentos do Senhor, e este sim então vai progredir. É o que as leituras de hoje nos apresentam: a observância da lei de Deus, a observância dos preceitos do Senhor, colocar os mandamentos de Deus na nossa vida e fazermos uma escolha de vivermos segundo os seus mandamentos, segundo os seus preceitos. E para isso é preciso fazer uma escolha. Para isso é preciso observar os sinais que Deus nos dá. Quando a gente fala sinais, os sinais de Deus não são coisas sobrenaturais. Não. Os sinais de Deus não são frutos de uma imaginação nossa, de uma fantasia nossa. Eu estava em tal lugar e de repente eu vi um sinal. Ou então aconteceu tal coisa comigo, é um sinal de que... Não, cuidado, porque às vezes a gente quer interpretar sinais ou dar razão, ou dar crédito àquilo que não é um sinal evidente. Não, os sinais de Deus são evidentes. Os sinais de Deus são precisos. O que é preciso? São claros. Então, que sinais são esses? Não são sinais que se podem interpretar ou reinterpretar, mas os sinais de Deus são claros, são precisos. Os sinais de Deus são os seus mandamentos, são os seus preceitos, é a sua palavra. Portanto, os sinais que Deus nos dá são claros, e nós devemos fazer uma escolha diante dos sinais que Deus nos dá, se nós queremos observá-los, colocá-los em prática ou não. Meus irmãos, um exemplo claro disso, os caminhos da vida, os caminhos pelos quais nós percorremos na nossa vida, as estradas, literalmente falando, as estradas, para que nós possamos andar pelas estradas, nós precisamos seguir os sinais de trânsito. Os sinais de trânsito são justamente os sinais evidentes, não é subjetivo, mas os sinais objetivamente que nos são dados para seguir naquela estrada, para chegar com segurança ao destino almejado. E a não observância disso pode ser um risco. Nós podemos arriscar a própria vida, podemos vir a perder a própria vida muitas vezes se não observarmos, Hoje nós temos até muito mais do que as placas que estão nas estradas, temos os aplicativos, de celulares. Quem não conhece o Waze, o Google, como é que chama? Google alguma coisa, Mas para dizer que no Waze, pelo menos o aplicativo que eu uso quando eu vou viajar, ele diz tudo. Diz até que tem um carro parado no acostamento. Carro parado no acostamento à frente. Então, se a gente tiver que precisar cortar, se a gente precisar estacionar no acostamento, cortar no acostamento, não, isso não pode. Mas se precisar parar, no acostamento, etc., a gente tem que ficar mais atento. Por quê? Porque ele está dizendo que tem um carro parado ali na frente. Inclusive, quando a gente passa depois de uns metros, quando vê o carro ali, ele ainda diz: o carro continua ali na frente? Se estiver, dê positivo, coloque OK, para que atualize a informação para o outro que vai vir lá atrás. Olha só que
né? Então vejam, os sinais são precisos, e isso vai nos ajudando, vai nos guiando, vai nos dando a segurança, e nós vamos tendo uma viagem mais tranquila, mais segura, né? Talvez até ainda possamos vir a correr um risco, porque o outro não observou, o outro não seguiu, e às vezes nós vamos acabar sendo vítimas de um acidente por causa do outro, por causa da não observância do outro. Pois bem, as leituras de hoje nos falam a mesma coisa. Deus nos dá os seus sinais, que indicam, de certa forma, uma vida segura. Deus nos dá os seus sinais para que possamos chegar à vida eterna, à salvação. Agora a escolha é nossa, né? Deus não faz ninguém feliz. Deus não faz ninguém feliz. Deus quer a felicidade para todos. Deus quer que todos sejam felizes. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos cheguem ao céu. Jesus, antes de partir para junto do Pai, depois de ter vindo a este mundo, antes de subir ao céu, Jesus diz: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu tiver preparado o lugar para vocês, eu voltarei e vos levarei comigo. Porque onde eu estiver, quero que também vós estejais. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Aí Tomé diz: mas nós não sabemos onde é, para onde o senhor vai, que caminho, qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus preparou um lugar para todos nós. Jesus quer que todos nós sejamos felizes. Jesus quer que todos nós cheguemos à vida eterna, etc. Deus quer que todos cheguem ao céu, mas Deus não leva ninguém para o céu pelos cabelos, né? Deus não puxa ninguém pelos cabelos para ir para o céu. Portanto, quem vai para o céu é quem escolhe ir para o céu, quem se decide ir para o céu. Eu quero ir para São Paulo. Ah, você quer ir para São Paulo? Então, a partir daqui de casa, coloco no Waze e ele diz: vire à direita, vire à esquerda, cuidado à frente, pare, etc. Vire, chegue, vá, passe, atravesse. Aí eu chego a São Paulo. Nunca fui a São Paulo, nem sei onde fica. Então, siga os sinais. Então, eu quero ir, mas só querer não basta. Só querer ser feliz não basta. Só querer ser salvo não basta. É preciso praticar os sinais de Deus. É preciso colocar em prática. E aí nós vamos lá na primeira leitura de hoje, por exemplo, no livro do Eclesiástico. Lá diz que a ninguém Deus mandou agir como ímpio. A ninguém Deus deu licença de pecar. Deus não deu licença para ninguém pecar. E por que a gente peca? Não é? Porque seguimos os nossos sinais. Seguimos a nossa vontade. Não é? Porque desobedecemos os sinais de Deus. E pecamos. E consequentemente sofremos. Mas lá no início da leitura, diz assim: olha, se quiseres, Deus não está obrigando ninguém. Você quer, se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Os mandamentos te guardarão, se quiseres observá-lo. Se não quiseres observá-lo, eles não te guardarão. Então Deus nos deu os mandamentos para nos guardar. Mas se quiseres então que eles te guardem, observe-os. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Se confias em Deus, tu também viverás. Ah, eu confio, Senhor, eu confio no Senhor sim, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu confio no Senhor, mas eu vou viver do meu modo. Eu confio nessa placa de trânsito, mas eu vou por aqui. Eu confio no Waze, no aplicativo aqui, mas ele está mandando virar à esquerda, mas eu vou virar à direita. Então, se confias em Deus, tu também viverás, mas se confias em Deus, farás aquilo que Deus diz.
cumprirás aquilo que Deus pede. Diante de ti, Ele colocou o fogo e a água. Vejam só que interessante, né? É uma imagem figurativa, né? Diante de ti, Deus coloca o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Deus coloca diante de você o fogo, Deus coloca diante de você a água. Para aquilo que você quiser, estenda a sua mão. Deus não diz, olha, é aqui, viu? Esse é o mandamento. Não. Fogo, água. Escolhe o que quiseres. Para o que quiseres, podes estender a mão. Ah, vou estender a mão no fogo. Aí queima a mão. Ai. Para o que quiseres. Estenda a mão para o que quiseres. Aí queima a mão, culpa a Deus, né? Culpa a Deus ter queimado a sua mão. Culpa a Deus porque você está sofrendo agora as consequências. Você está sofrendo por causa disso. Culpa a Deus porque isso aconteceu. Culpa a Deus porque será que aquilo... Será que muitas vezes não foi as consequências das nossas próprias escolhas? Será que não queimamos a mão porque nós é que pusemos a mão? Porque Deus não pega na mão de ninguém, força ninguém a pôr a mão no fogo. Mas diante dele estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá, diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que ele, o homem, preferir. Meus irmãos, diante de nós está a vida e a morte. Diante de nós está o bem e o mal. Receberemos aquilo que nós preferirmos. Deus quer a vida para todos. Eu vim para que todos tenham vida, vida em plenitude. Eu vim para que todos sejam salvos. Eu vim para todas as ovelhas. Ele vai atrás daquela que se perdeu. Ele deixa as 99 no rebanho e vai atrás daquela que se perdeu. Mas ele não traz ela pelos cabelos. Não traz ela amarrada. Ele diz, venha, volte. Não, eu vou seguir o meu caminho. Vou fazer do meu jeito. Eu escolho assim. Ele se entristece, mas ele não obriga ninguém a voltar. O pai lá daquela parábola do filho pródigo, né? O pai não fechou as portas, escondeu a chave para o filho não poder sair. Não, pode ir, né? E o pai não foi atrás do filho. O pai esperou o filho voltar, todos os dias, correndo o risco desse filho nunca mais voltar. Mas ir atrás do filho não foi. Por quê? Porque o filho é livre. Nós fomos feitos para a liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Porém, é preciso escolher. É preciso fazer uma escolha e assumir, aceitar as escolhas que fazemos. Por isso necessitamos de sabedoria. E aí vem a segunda leitura de hoje da carta de São Paulo e diz, olha, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, mas não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, porque afinal, essa sabedoria está voltada para quê? Para a destruição. Os homens que se acham muito sábios neste mundo, estão voltados para a destruição, eles se destroem consigo mesmo, eles se destroem uns nos outros. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde toda a eternidade Deus destinou para a nossa glória, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se eles tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Vejam só, se eles tivessem conhecido, por que não conheceram? Porque não quiseram. Não conheceram porque não quiseram, porque escolheram seguir outra sabedoria. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para aqueles que Ele ama, é algo que os olhos jamais viram. O que Deus preparou para nós, meus irmãos, ninguém jamais viu, ninguém aqui jamais viu. O que Deus preparou para nós, ninguém aqui jamais ouviu. O que Deus preparou para nós,
nem coração algum jamais pressentiu. Porque o que Deus preparou para nós é perfeito. O que Deus quer para nós, meus irmãos, é perfeito. E por isso, se nós escolhemos a Deus, se nós escolhemos então seguir os sinais de Deus, se nós confiamos em Deus, nós veremos. Se não, não veremos. Nós ouviremos um dia. Se não, se escolhermos outro caminho, não ouviremos. Nunca nós sentiremos, porque muita gente procura satisfazer apenas os sentimentos do coração, mas os desejos do coração, os desejos da carne, e por isso nunca vão sentir o amor de Deus, não porque Deus não os ame, mas porque eles não querem. Eles preferem o amor que dizem que existe por aí no mundo, se é que existe, mas diz que existe. Agora no carnaval então, tem muita gente que vai se amar por 4 dias, né? Ou agora o carnaval já começou, parece, mas vai amar por 4 dias, depois não vai amar mais. Você nem vai ver mais a pessoa que você disse que amava, não é? Com muita facilidade você diz que ama o outro, mas que amor é esse? Né? Então, quem está iludido por esse amor do mundo, esse amor erótico, esse amor do prazer, do ter, da ambição, etc., nunca vai sentir o amor de Deus, porque o amor de Deus é a misericórdia, é o perdão, a compaixão. O amor de Deus também é a paz, é a justiça. O amor de Deus é a verdade. O amor de Deus é o sacrifício, é a entrega. O amor de Deus é a oblação, é a reparação. O amor de Deus é o esforço, é a renúncia. Então esse amor, muitas vezes, nós jamais sentiremos. Por quê? Porque Deus não quer? Porque Deus não ama? Não. Porque nós não queremos. Eu não quero. Eu escolho pôr a mão no fogo. Eu não quero pôr a mão na água. Mas se eu ponho a mão no fogo e me queimo, a culpa é de Deus? Se eu escolho seguir os sinais do mundo, os preceitos do mundo, a sabedoria do mundo, e não os sinais de Deus, não os preceitos de Deus, não a sabedoria de Deus, a culpa é de Deus? Porque eu estou hoje sofrendo? Porque eu estou hoje angustiado? A culpa é de Deus, porque hoje eu estou muitas vezes até depressivo. Por quê? Porque eu coloquei toda a minha esperança no mundo, nas coisas do mundo. Eu coloquei toda a minha esperança em alguém, numa paixão. Agora a culpa é de Deus, porque eu preferi seguir as minhas regras. Eu preferi seguir do meu jeito a estrada. Não, você está indo para o Rio, você não sabe nada, eu é que sei. Mas você não vai para São Paulo? Sim, mas está seguindo para lá. Eu é que sei, eu faço o que eu quiser, eu vou onde eu quiser, e é isso mesmo. Então, os preceitos de Deus são precisos, né? Os mandamentos do Senhor são precisos. O que significa isso? Não tem como dar um jeitinho. Não tem como dar um jeitinho. Os preceitos do Senhor são retos, não tem como entortar, né? Os preceitos do Senhor são retos, os preceitos do Senhor são precisos. Alegria para o coração, diz o Salmo, né? Os preceitos do Senhor são precisos, alegria para a alma. Então quem quer viver a alegria da alma, a alegria que não acaba, a alegria sem fim, a eternidade, o céu, siga os preceitos do Senhor. O Senhor deixa você escolher, Ele não obriga você a nada. Por isso eu dizia no início, Deus não faz ninguém feliz. Deus quer a felicidade para todos. Quem faz feliz é você diante das escolhas que você faz na sua vida. As escolhas que você faz é que garantirão a sua felicidade, a sua realização. Se você quiser a felicidade do mundo, siga o mundo. O mundo diz o jeito de ser feliz, né? E como diz?
O mundo apresenta uma felicidade, um prazer, uma alegria, uma satisfação. Nossa, o mundo é só ligar aí a TV, internet. Nossa, mãe, tem muito, a sabedoria do mundo é criativa, né? É muito criativa, cria uma criatividade total. Então, o mundo te apresenta também uma felicidade, Deus também te apresenta a felicidade. Escolha qual caminho você quer seguir, é você que escolhe. Portanto, Deus não faz ninguém feliz, Deus quer que todos sejam felizes, mas para isso Ele diz, olha, o caminho da felicidade está aqui. Não, mas eu quero seguir esse do meu jeito, vai dar certo também. Tá bom, não vai dar certo. Não, mas eu quero seguir esse, Senhor. Tá bom, então siga o caminho que você quiser, mas o caminho da felicidade é esse, né? E por fim, Jesus no Evangelho nos ensina a aperfeiçoar a lei, né? Seguir os preceitos de Deus, então, não é só observar a letra da lei, mas é deixar que a lei vá, de fato, entrando no coração e transformando o coração. Por isso que Jesus usou hoje essa comparação. Olha, se a vossa justiça não for maior que a dos mestres da lei, os mestres da lei, olha só, Jesus falando dos mestres, os que conheciam a lei, né? De cor e salteado. No entanto, se a vossa justiça, se a vossa observância não for maior do que a deles, não vão entrar no céu. Por quê? Porque eles seguiam só a lei do mundo, né? Eles seguiam só os critérios da lei pela lei, não se deixavam transformar, não queriam de fato ir além, né? Por isso Jesus depois vai usando a comparação. Olha, foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem se encoleriza contra o seu irmão, já está matando. Os fariseus, os mestres da lei dizem, olha, não pode matar, viu? Você só não pode tirar a vida física de alguém, mas pode continuar difamando, caluniando, pode continuar desonrando a pessoa. Quantas vezes eles mataram tanta gente assim, né? Mas só não pode tirar a vida, só não pode pegar uma arma e matar, mas pode acabar com a vida da pessoa, porque tem muitas vezes, às vezes era preferível para algumas pessoas, que são vítimas às vezes de uma difamação, de uma calúnia, era preferível até a morte, era melhor a morte às vezes, não é? Do que sofrer aquilo que ela está sofrendo. Então, meus irmãos, quantas vezes talvez a gente já matou alguém e não sabe? Ou quanta gente já apoiou a morte de alguém e não sabe? Então, não matarás é bem mais amplo. Foi dito aos antigos isso, olha, não pode só tirar a vida física, o resto você pode acabar com o seu irmão que não acontece nada. Os fariseus seguiam só assim, à risca, não pode matar. Jesus falou, eu porém vos digo, quem se encoleriza com o seu irmão já está matando. Foi dito aos antigos, não cometerás adultério. O que era adultério? Tinha que ser pego em adultério. O homem lá na cama junto com a mulher. Jesus diz, não, eu porém vos digo, quem já pensou no seu coração já cometeu adultério. Senão é muito fácil, né? Adultério, né? Hoje, o adultério está presente. Quando você fica entrando aí, é casado e está lá na internet. É casado e está, muitas vezes, né, alimentando conversas, coisas que não é de homem casado, nem de mulher casada. Então é isso que Jesus está dizendo, olha, é mais amplo. Senão, meus irmãos, a gente fica legalista, só a lei ali, e a gente acaba se deixando corromper, e o nosso coração vai se deixando levar, e quando a gente vê, a gente já não está escolhendo mais o caminho da vida, o caminho da salvação, estamos escolhendo outras coisas, e assim por diante. Portanto, Jesus vem aperfeiçoar a lei, Jesus vem mostrar que a lei não é a letra, a lei é o caminho que nos conduz à salvação. Façamos a nossa escolha e também procuremos, de certa forma, suportar muitas vezes as consequências que as nossas escolhas vão trazer, né? Procuremos o caminho de Deus, procuremos escolher os preceitos do Senhor, procuremos observá-los para que possamos alcançar a felicidade, o bem, a salvação que Deus quer para todos nós. Assim seja. Amém.